Boa noite, irmãos, graça e paz, a você que está aqui, a você que nos acompanha de casa, que Deus possa nos abençoar, como já está nos abençoando. Pô, do sol, ele é um pôr do sol ou eu estou enxergando mal? Quem tem óculos é meio cego, né? Coisa linda, irmãos, que bonito poder louvar o Senhor, olhando para o pôr do sol, olhando para a obra das mãos de Deus, nosso Deus tão grande e tão maravilhoso. Meus irmãos, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, que já é a quarta, quinta, sexta, não lembro mais, nem conto mais. O pastor Emerson ligou, acho que ele está de férias, né? Esse é o mês de descanso do nosso pastor, e ele pediu aí um reforço, acho que não só para mim, alguns outros irmãos também estão apoiando ele, né? Para que ele possa descansar com sua família, deve estar curtindo a gente ali, assistindo, louvando a Deus, e eu agradeço pela confiança, né? Ceder o púlpito, um pastor que cede o púlpito tem que confiar na pessoa, né? Porque a gente ouve tanta coisa aí, então eu agradeço primeiramente a Deus, ao pastor Emerson e à igreja por me acolher sempre que venho, me sinto muito familiarizado com os irmãos. Meus queridos, eu quero que você possa abrir a sua Bíblia, na carta aos Hebreus, acho que vai ter aí para nós, carta aos Hebreus, capítulo 10, nós vamos ler dos versículos 19 vamos concentrar nos 22 até o 25, depois a gente volta no 19, quando eu for contextualizar o texto, mas vamos ler primeiro 22 até o 25, Hebreus capítulo 10, versículos 22 até o versículo 25, a palavra de Deus diz assim: sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o grande dia. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós bendizemos o Teu nome. O Senhor é bom, a Sua misericórdia se renovou mais uma vez sobre nossas vidas neste domingo, e aqui estamos, Senhor, como comunidade de fé, Teu povo, Tua igreja, louvando o Teu nome, orando ao Senhor, mas nós rogamos aos céus, que o Senhor venha até nós mais uma vez, e nos fale por meio da Tua palavra, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos ouvir as Tuas instruções, a Tua direção, Teu conforto, Espírito Santo, ser conosco neste momento. Que nossa mente e nosso coração estejam apelados, Pai, em submissão ao Senhor neste momento. Oramos assim e oramos gratos em nome de Jesus, Teu Filho, que vive e reina contigo e com o Espírito, um só Deus, agora e sempre. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos. Meus queridos, o tema, o pastor Emerson pediu o tema com antecedência, o texto, e eu pensei em falar, meus irmãos, com vocês sobre a grandiosidade da cruz. Eu sei que não está tão em voga ficar falando da cruz hoje em dia, né? Igrejas não enchem quando se fala da cruz. Igrejas até esvaziam, um monte vão embora quando nós falamos da cruz, quando nós falamos da necessidade da cruz, quando nós falamos da eficiência, suficiência da cruz. Mas a cruz é grande, meus irmãos. Não a cruz física, mas a obra que foi feita nela. A cruz não é grande por causa dela, mas por quem estava pendurado nela.
Os homens fizeram algumas coisas grandiosas, meus irmãos. Os homens foram até a lua. Bom, eu acredito que aquilo foi real. Isso é um fato grandioso. Homens foram à lua, pisaram na lua. Os homens constroem coisas maravilhosas, coisas grandiosas, meus irmãos. Os homens fazem vacina, trem, né? Enfim, é cada coisa grandiosa que é feita, ou que são feitas pelas mãos dos homens. Meus irmãos, olhem para as pirâmides lá no Egito. Aquilo é uma obra de arte grandiosíssima, que merece admiração, uma obra grande. Mas não só isso, meus irmãos. Existe algo na criação que também é grande por si só. A criação de Deus é algo magnífico. A criação de Deus é algo grandioso. Quando nós nos deparamos com o mar, sem fim, grandioso, belo. Olhamos para as estrelas, para a lua e tantas outras coisas. Olhamos para o ser humano, obra direta das mãos de Deus, que é algo grandioso, meus irmãos, que é algo maravilhoso. Meus irmãos, homens produziram coisas grandes, coisas grandiosas. Deus produziu coisas grandiosas também pela obra das suas mãos. Mas existe algo que foi feito por um homem, por Deus, de forma específica, que é extremamente grandiosa, que carrega nobreza, que é sublime, que é bela, que é suficiente, que é eficaz. A grandiosidade da cruz de Cristo. E se os irmãos terminarem aqui, nós terminemos juntos esse sermão, que os irmãos possam lembrar somente dessa afirmação: a grandiosidade da cruz de Cristo. Meus irmãos, a cruz de Cristo é algo grande, é algo que merece da nossa parte profunda admiração. Mas não só isso, nós precisamos responder a essa obra que foi feita na cruz. Estava dando aula, estou vindo de Bragança Paulista, estava dando aula na Igreja Batista Celebração, igreja pastoreada pelo irmão do pastor Silas, eu não sabia, gente boaça também, igualzinho o Silas. Inclusive eu não sabia que ele era irmão do Silas Campos, da Central, e eu ficava assim, esse cara parece com o Silas. Eu não conhecia, ele fala igualzinho o Silas, aquele jeito de interior, sabe, do Silas, com as perninhas assim. Eu falei, esse cara me lembra do Silas. Aí eu fui lá, dei a aula, não sei o que. No final, quando eu fui conhecer o pastor, ele falou, eu sou irmão do Silas. Eu falei, rapaz, não é mesmo? Igreja boa, igreja, acho que o pastor Emerson, se estiver nos assistindo, deve conhecer, porque o pastor é muito próximo à palavra da vida, e o cara também é de lá, o pastor. Uma igreja muito boa. E dei aula lá, e eu dei aula sobre o islamismo, sobre a fé islâmica na EBD, e falando sobre um dos aspectos da fé islâmica. Os muçulmanos, eles não creem na obra da cruz de Cristo, eles negam isso, é ponto importante na fé islâmica. Eles não creem na necessidade da cruz e muito menos na suficiência da cruz. Se a cruz não é necessária, logo ela não é também suficiente, não precisa ser suficiente. E eu ensinando sobre isso, em determinado momento da aula, e foi me batendo uma tristeza no coração, percebendo o quão cego e o quão perdidos estão 2 bilhões de muçulmanos, porque não conseguem olhar para a cruz de Cristo e enxergar a grandiosidade dela. Mas não só sua grandiosidade, mas também os seus benefícios. Benefícios estes conquistados por Jesus para mim e para você, o seu povo. E com a sua Bíblia aberta, eu vou pedir que você fique com ela durante a exposição do texto, para que nós possamos caminhar juntos, verso a verso, aonde aqui me propus a trazer algumas aplicações. Mas antes eu quero ler com você o versículo 19 até o versículo 22. Olha o que o versículo 19 diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, ou santo dos santos. Lembram aonde o sumo sacerdote, só ele entrava uma vez por ano? Lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos, e aí foram aqueles versos que nós lemos. Meus irmãos, aqui está o autor de Hebreus,
Outra afirmação importante que eu quero que você lembre é que todo livro da Bíblia ele tem uma sentença principal que nós tentamos resumir o livro. E a carta de Hebreus, ou o livro de Hebreus, a carta de Hebreus tem uma sentença principal: a supremacia de Cristo, ou a superioridade de Cristo. E por quê? Depois eu quero desafiar você a lê-la com mais calma. Lá no capítulo 1, 2, 3, até chegar no capítulo 10, o autor de Hebreus vai mostrando que Jesus, ele é superior. A quem? Ele fala que Jesus é superior aos anjos, ele diz que Jesus é superior aos profetas, ele diz que Jesus é muito maior que Moisés, e ele está aqui falando que Jesus é muito maior do que os sumos sacerdotes que já passaram. Ou seja, todo o livro de Hebreus tem uma mensagem: Cristo é superior a tudo aquilo que estava na velha aliança. O autor de Hebreus diz que tudo aquilo era uma sombra daquilo que haveria de vir. Ou seja, profetas, festas, sacerdócio, sacrifício, tudo aquilo apontava para algo superior, para um dia, para um momento em que algo iria consumar aquilo de forma plena, completa e perfeita. E quando isso ocorreu? Segundo o autor de Hebreus, com a vinda, com o nascimento, com a morte e com a ressurreição de Jesus. Em outras palavras, para o autor de Hebreus, Jesus é maior e é superior a tudo aquilo que nós vimos no Antigo Testamento. Ele é o cumprimento perfeito daquilo. De forma que nesse ponto ele está terminando o argumento. Ele está dizendo que Jesus é maior do que o sumo sacerdote. Meus irmãos, o sumo sacerdote era alguém muito especial. Ele tinha que ser da descendência de Arão, era alguém preparado, tinha certa idade, tinha certos ritos, era um cara tão importante que só ele poderia entrar uma vez por ano, na festa da propiciação, aonde o sumo sacerdote entrava lá com o sacrifício, fazendo expiação por todo o povo, uma vez por ano. Lá em Levítico 17 você vai ver quando isso é inaugurado. O autor de Hebreus diz: Jesus é superior a esse sumo sacerdote. Ele não é superior somente porque ele é o nosso supremo sacerdote, e porque ele leva o sacrifício para nós, mas porque ele próprio é o sacrifício perfeito, que foi oferecido a Deus para nos resgatar. O sumo sacerdote era homem, o sumo sacerdote falhava, errava, e ele levava sempre um sacrifício, um cordeiro imperfeito até. Não tinha imperfeições para os homens, mas não era aquilo que salvava ou que perdoava os pecados dos judeus. Mas aquilo apontava para algo maior, que seria o sacrifício do Cordeiro de Deus. Lembra o que João falou? Eis aí o Cordeiro de Deus, Cordeiro perfeito, Cordeiro pleno e Cordeiro suficiente. Então Jesus é muito maior do que os sumos sacerdotes que passaram, porque ele não só entrava no lugar do Santo dos Santos, mas porque ele próprio era o próprio sacrifício a ser dado por nós. Na cruz, Jesus então propicia, apazigua a ira de Deus que estava sobre nós, oferecendo-se como nosso cordeiro expiatório. E o texto diz, como nós lemos, lá no versículo 19, caminhem comigo: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo quê? Pelo sangue de Jesus. Meus irmãos, afirmação importante para nós caminharmos juntos: entrar no lugar santíssimo pelo ou por meio de o sangue de Jesus. Meus queridos, a cruz é grandiosa porque ela fornece a nós um vivo e novo caminho este feito, mediado pelo sangue de Jesus, não por cordeiros mais, não por obras de homens, por mãos de homens, mas pelo próprio Deus encarnado que se ofereceu por mim e por você. Meus queridos, podemos entrar no lugar santíssimo, não por nossos méritos, não porque nós fazemos boas obras, mas um ser humano só pode entrar no Santo dos Santos, que é a presença de Deus, agora, hoje, por meio, mediante o sangue de Jesus Cristo. Por isso que a cruz é grande, por isso que ela é grandiosa, porque ela dá a nós um caminho vivo, novo, que nos leva à presença de Deus, o Pai, e isso Jesus faz pelo seu próprio sangue. Mas continue comigo,
20, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Os irmãos lembram que quando Jesus morre, o texto sagrado afirma que o véu se rasgou. Mas o véu se rasgou de baixo para cima ou de cima para baixo, irmãos? De cima para baixo, porque simbolizava que era uma ação de Deus para nós. Véu este que tinha longos metros, tanto de extensão quanto de altura, pesava toneladas, porque separava aquele espaço tão sagrado. A Bíblia diz que ao romper a morte de Jesus, o véu é rasgado, de cima para baixo, como um papel nas mãos de Deus, simbolizando assim, que aquele véu era representado pelo corpo de Jesus, o corpo de Jesus que foi esmagado, que foi rasgado na cruz do Calvário. Ele abre um caminho para nós, mediante o seu sangue, quando Ele se oferece e tem o seu corpo rasgado, tal como aquele véu na cruz do Calvário. Que obra grandiosa, meus irmãos. Mas continue comigo, que nós não chegamos nas aplicações ainda. Em versículo 21 diz: temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Meus irmãos, que informação importante para nós construirmos aqui um mosaico para depois fazermos algumas aplicações. Meus irmãos, existe somente um pontífice, alguém que faz uma ponte, que une dois pontos: Cristo. O sacerdote fazia essa mediação, sumo sacerdote, entre Deus e os homens. O texto diz que nós temos agora não mais um homem comum, não mais um homem como nós, mas o próprio Filho de Deus encarnado como sumo sacerdote sobre a casa de Deus. E que afirmação importante para nós, irmãos, é saber que o nosso sumo sacerdote é Cristo. Meus irmãos, que maravilha! Ele é perfeito, pleno, suficiente, Ele não erra, Ele não tem pecados. A sua mediação é perfeita como o nosso sumo sacerdote. O seu sacrifício é pleno. Quando fui católico, quando pequeno, né? Fiz ali primeira comunhão, aquelas coisas todas. Nós aprendemos na teologia católica que o Papa ele é um pontífice. Sabiam disso? Os irmãos talvez aqui não sabem. O Papa é um pontífice, ele é um mediador entre nós e Deus. O apóstolo Paulo diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Nosso sumo sacerdócio é o nosso mediador. Ninguém mais, nenhum homem, nada, ninguém, somente o nosso Senhor. Então o autor está aqui, meus irmãos, de Hebreus, terminando seu argumento, dizendo: olha, ele é maior do que os sumos sacerdotes que passaram. Como disse anteriormente, maior que Moisés, maior que os anjos, maior que a lei, maior que os profetas, maior do que as festas, do que os sacrifícios. Aqui está a grandiosidade da cruz. Meus irmãos, a cruz é bela, é grande e é suficiente para nós. E quando nós nos deparamos com a obra de Jesus na cruz, nós precisamos responder a ela. A mensagem do Evangelho é creia, é se arrepende e creia. Ou seja, você precisa dar uma resposta a algo que te é oferecido. Quando nós olhamos para a grandiosidade da cruz, para a superioridade de Jesus sobre tudo que eu já falei, nós precisamos responder a isso. Eu e você como cristãos, nós precisamos responder a essa obra, grandiosidade e a superioridade de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu quero junto a você pensar em algumas respostas que nós podemos dar quando nós nos deparamos com a grandiosidade da cruz de Jesus, com a obra perfeita, plena e suficiente do nosso sumo sacerdote, do nosso profeta superior, do cumprimento da lei, nosso sacrifício, o nosso sábado, o nosso descanso a Ele, superior aos anjos. Quando nós olhamos para tudo isso, meus irmãos, quando nós temos este vislumbre magnífico, nós precisamos responder a isso. E eu quero pensar com os irmãos em pelo menos 4 respostas que nós podemos dar. A primeiro, entender que a cruz é grande, entender que Jesus é superior a tudo e a todos. E a primeira resposta que eu quero convocar os irmãos a dar junto a mim essa noite, se encontra no versículo 22, meus irmãos. Olha o que o texto diz, o versículo 22.
Sendo assim, ou seja, escute bem, sendo assim o quê? Sendo assim, já que ele é o nosso sumo sacerdote, já que ele se entregou na cruz, já que o véu está rasgado, já que ele se entregou, já que ele deu o seu corpo para nos resgatar, já que ele derramou o seu sangue, sendo assim, por causa disso, por causa que ele fez tudo isso, que ele é maior que os anjos, que os profetas, que a lei, que Moisés, que os sacerdotes, que os sacrifícios, aí o autor diz, sendo assim, por causa disso, irmãos, olha que interessante, ele diz, aproximemo-nos de Deus, com um coração sincero, e preste atenção, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos, para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Meus irmãos, por causa daquilo que eu já falei, por causa de tudo isso, aproximemo-nos do trono da graça de Deus. Esse é um verbo, aproximar é um verbo de ação, meus irmãos. O chamado do autor para mim e para você é, aproxime-se. Você pode se aproximar. Antes não dava para se aproximar. Antes somente o sumo sacerdote ia lá no Santo dos Santos. O povo ficava do lado de fora esperando. O autor está dizendo, não, você pode se aproximar agora. Se aproxime com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo a sua mente e o seu corpo lavado com água pura, água essa dada por Cristo. Meus irmãos, a cruz é grande, Jesus é superior a tudo que nós já falamos, sendo assim, por causa disso, aproxime-se de Deus, responda a tudo isso, se aproximando do Senhor hoje, mas o texto diz, aproxime-se de Deus com um coração sincero, e com plena convicção de fé. Olha o que Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz, só vai para o lado, diz assim, Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Meus irmãos, aproximemo-nos do trono da graça de Deus, com um coração sincero e com plena convicção de fé. Eu me lembro daquele leproso. Foi leproso? Tem vários leprosos na Bíblia, né? Aquele leproso, qual? Tem um monte de leproso na Bíblia. Mas tem um leproso que Jesus cura, que ele está em um grupo de 10, ele vai embora, todos vão, ele também vai, mas ele volta. E Jesus fala, cadê os outros 9? Foram. Não. Mas você veio. Aquele leproso não podia se aproximar de Jesus. Jesus era santo, puro, ia se contaminar. Mas Jesus o cura, ele vai e ele volta. Porque ele sabe que ele pode se aproximar de Jesus. Porque ele sabe que ele pode se aproximar daquele homem que o curou. Vocês lembram da mulher impura? 12 anos em um fluxo de sangue contínuo, mas o texto sagrado diz que ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu falar dos milagres de Jesus, e aquela mulher tomou uma decisão corajosa, ela ultrapassa, meus irmãos, aquela mulher, ela me intriga, porque ela estava em 12 anos com um fluxo de sangue corrido, os irmãos sabem disso. As mulheres que têm fluxo de sangue sabem o quanto o fluxo de sangue, ele judia do corpo da mulher naquele tempo. Imagine 12 anos seguidos sem as medicações que temos hoje. Aquela mulher provavelmente era anêmica, fraca, frágil. Aquela mulher, ela era uma criminosa, vocês sabiam disso? Porque ela era impura, ela não poderia estar no meio da multidão de homens. Mas ela ouve falar de Jesus, e a Bíblia diz que ela diz em seu coração, se eu apenas lhe tocar, serei curada. Então ela irrompe a multidão, porque ela sabe, ela ouviu falar que é possível se aproximar do trono da graça de Deus por meio de Jesus. Ela achou graça quando ela tocou em Jesus, achou tanta graça que Jesus chamou a atenção dela. Todo mundo estava tocando nele, mas o toque dela foi especial.
E depois ele chama aquela mulher à frente e restaura ela diante da sociedade. Ela tocou, ela acessou o trono da graça, ela se aproximou com fé, convicta que era possível. Meus irmãos, ela nem tinha visto ainda a obra completa da cruz. Quanto mais a mim e a você, que temos a Escritura, que temos o relato, que temos a experiência de poder desfrutar do trono da graça de Deus todos os dias. Por isso, meus irmãos, respondemos hoje à grandiosidade da cruz, à superioridade de Jesus. De que forma? Em primeiro lugar, nos aproximando de Deus. Hoje, agora, nos aproximando do Senhor com um coração sincero e com plena convicção. Essa é uma primeira resposta que nós podemos dar à cruz de Jesus, à grandiosidade, à sua superioridade. Mas tem uma segunda resposta, meus irmãos. Olha o versículo 23. O texto sagrado diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Meus irmãos, quando nós olhamos para a grandiosidade da cruz, para a superioridade de Jesus, nós somos convocados a responder a tudo isso como? Nos apegando com firmeza àquilo que o Senhor fez por nós. Meus irmãos, apegar-se também é um verbo de ação. Apegar-se é um verbo que requer de nós uma ação de ir em direção a algo, de abraçar. E o texto diz, não é só apegar-se, é apeguemos-nos com firmeza, sem titubear, sem temer, sem ficar oscilante. Apeguemos com firmeza ao que, meus irmãos? A esperança que professamos. Meus irmãos, porque Jesus morreu na cruz? Porque Ele fez toda aquela grande obra, porque Ele é superior a tudo e a todos, porque Ele é o cumprimento das promessas de Deus, porque Ele é Deus entre nós, porque Ele morreu, ressuscitou para nos salvar, porque Ele foi assunto aos céus, por causa do Evangelho que Ele nos deu, nos apeguemos com firmeza à esperança que professamos, meus irmãos. Em um mundo com medo, é necessário crentes que se apeguem com firmeza àquilo que creem, meus irmãos. O mundo está com medo, precisamos ser uma igreja corajosa. Mas é difícil, meus irmãos, quando nós estamos com mais medo do que o pessoal do mundo. Eu não estou falando aqui de negligência, de coisa de saúde, não, eu estou falando de todos os aspectos de nossa vida. Meus irmãos, o medo é o contrário de confiança. Nós não somos chamados para o medo. A palavra diz que o amor lança fora todo medo. Pelo contrário, nos apeguemos com firmeza à esperança que professamos. Você professa crer em Cristo? Você professa que crê na obra redentora, substitutiva, suficiente de Jesus? Então viva como tal. Viva como tal. Meus irmãos, as pessoas precisam ver que é diferente a gente. A gente não pode ser igual aos outros não, meus irmãos. A gente é crente, vive na desgraceira, em todos os sentidos, mais do que um ímpio. Nós temos a boa nova do Evangelho, meus irmãos. O evangelista vai dizer que o Evangelho é como um tesouro, que um homem acha. Sabe o que ele faz? Ele vende tudo que tem, para comprar aquele tesouro, para ficar com aquele tesouro. Que maravilha. Meus irmãos, nós temos esperança. Nossa esperança não está morta não, meus irmãos. Nossa esperança não está perdida não. Nossa esperança está viva. Nossa esperança ressuscitou. Nossa esperança, segundo a Bíblia, não é um conceito, é uma pessoa chamada Jesus Cristo. Precisamos nos apegar a isso, meus irmãos. Enquanto o mundo está titubeando para um lado e para o outro, ladeira abaixo, moralmente, socialmente, economicamente, ladeira abaixo, meus irmãos. Meus irmãos, a tendência é só piorar, trem. É só você ler o Sermão do Monte, Mateus 24, você vai ter um quadro do mundo, como que vai acontecer. O sermão profético de Jesus. A tendência é só piorar em todos os sentidos, porque cada vez o homem se torna mais depravado. Olhe para a sociedade. E o mundo treme, e o mundo titubeia. E nós permanecemos firmes, inabaláveis na obra do Senhor, nos apegando com fé, a fé que professamos, com firmeza, irmãos. Meus irmãos, o mundo pode ir ladeira abaixo, mas você tem que estar firme.
E por quê? Por causa da esperança que há em vós, por causa da esperança que há em mim. Viva e nova esperança. Um pastor chamado Paul Washer disse assim uma vez: se nós temos a Cristo, nós temos tudo, tudo, inclusive esperança. Ele é a nossa esperança. Então, meus irmãos, como devemos responder à grandiosidade da cruz e à superioridade de Jesus sobre tudo e todos? Devemos responder, em segundo lugar, com o apegar-se com firmeza à esperança que professamos. Eu lembro dos discípulos, meus irmãos, naquele barco, e o bicho está pegando, e eles estão com medo de morrer, lembram? E Jesus estava onde, meus irmãos? Fora do barco? Na montanha? Passeando? Não, estava no barco, descansando, porque havia pregado e ensinado o dia inteiro. Jesus estava no barco com os discípulos, e isso não foi sinal e certeza que eles não passariam pela tempestade. Não acredita nessa teologia maldita que diz que crente não sofre, que crente não passa por tempestade, que crente não tem dúvida. Tem sim. Enquanto nesse corpo humano estivermos, com a presença do pecado, passaremos por situações assim. Mas a diferença entre nós e aqueles que não têm a esperança que nós professamos, é que a nossa esperança está em nosso barco. E o barco pode querer tombar, mas não vira, porque Ele está lá, meus irmãos. Então apeguemos-nos com firmeza, meus irmãos, com firmeza a esperança que professamos. Mas tem uma terceira resposta que nós somos convocados a dar quando olhamos para a grandiosidade da cruz e para a superioridade de Cristo. Versículo 24, caminhe comigo, olha o que o texto diz: e consideremos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Essa palavra considerar-se pode ser também traduzida por cuidemos. Então seria assim: cuidemos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Meus irmãos, a terceira resposta que devemos dar à grandiosidade da cruz e à superioridade de Jesus é que nós precisamos considerar uns aos outros. Se tem um lugar onde nós precisamos considerar uns aos outros e incentivar o amor e as boas obras, é na igreja. Esse mandamento não dá para fazer fora da igreja. Não dá. Não dá para fazer com aqueles irmãos que são desigrejados, que diz que a igreja é ele, e que ele é a igreja, e que ele está em casa, e que ele assiste pregação em casa. Como que ele vai poder exercer esse mandamento de considerar o outro, de incentivar o outro ao amor, de incentivar o outro às boas obras? Não dá, só tem ele e ele. Mas o texto nos convoca a olhar para a superioridade de Jesus, para a grandiosidade da cruz e sermos humildes. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, a qual, sendo Deus, não apegou-se, não considerou ser igual a Deus algo que devia apegar-se, mas a si mesmo se esvaziou, tornando-se semelhante aos homens, sendo fiel até a morte, e a morte de cruz. Paulo está falando para a igreja de Filipenses: vocês estão brigando? Porque estava tendo briga no capítulo 2, no comecinho, 2 mulheres brigando na igreja. Ele diz: vocês estão brigando? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que era Deus, mas não considerou ser igual a Deus algo que deveria se apegar, se antes a si mesmo se humilhou, se fez servo entre nós, se fez homem. Sejam humildes uns para com os outros, sirvam uns para com os outros. Marcos capítulo 10 diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Cristo é o exemplo perfeito, como Deus e homem, para nos chamar, para nos convocar, meus irmãos, a considerar uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Olhe para a cruz, para a sua grandiosidade, olhe para a superioridade de Jesus e considere uns aos outros. Meus irmãos, o legal da igreja, sabe o que é? Quando é uma igreja saudável, é que é todo mundo igual.
Ah, pastor, mas você... Não, esquece isso. Nós, batistas, sentamos aqui. Algumas igrejas colocam os homens aqui. É uma questão de tradição, tá? Da igreja. Não vou fazer juízo moral sobre isso, porque eles têm o porquê fazem isso. Mas nós não fazemos isso. Por que nós sentamos aqui? Até os pastores. Porque nós fazemos parte do mesmo rebanho. Nós subimos aqui e exercemos uma vocação que o Senhor nos chamou específica para cuidar da igreja. Só isso, voltamos de novo. Nos colocamos em igualdade. Porque a cruz iguala a todos. Pretos, brancos, amarelos, vermelhos, índios, europeus, japonês, brasileiro, africano, rico, pobre, homem, mulher, criança, idoso, homossexual, não importa quem é a pessoa, onde ela vive, sua conta bancária, não importa, a cruz iguala a todos. E a cruz diz, todos pecaram. Mas também diz, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Há um paradigma na cruz. Era o nosso lugar, mas Ele tomou. Ele não merecia e nós merecemos. Por isso, considere uns aos outros. Meus irmãos, quando Jesus lava os pés daqueles homens, aquilo era um sinal na cultura judaica de servidão. Somente os tempos de Jesus, eles tinham servos. Como não tinha asfalto igual a gente tem aqui, eles andavam de chinelo. Então imagina aquele chinelo que o pessoal chama de sandália de Jesus, né? Aqueles naninhos de couro, uma brincadeira, mas é real, com aquelas batas grandes que eles usavam, andando 2, 3, 10 quilômetros, 15 quilômetros na terra. Quem já morou em roça sabe do que eu estou falando. Chegando em casa, como que o pé chega em casa? Lascado. Sabe o que os servos faziam? Ficavam à porta com água, o visitante entrava e ele lavava os pés do visitante, e do seu Senhor também. Aí Jesus vai e lava os pés dos discípulos, em sinal de serviço, em sinal de igualdade. Por um momento ele se coloca, em sinal de exemplo. Por isso, o autor de Hebreus está falando, ele é superior a todos. A cruz é grande, por isso apeguem-se, por isso cuidem uns dos outros, considerem uns aos outros, incentivem o amor e incentivem as boas obras. Meus irmãos, essa é a terceira resposta que nós somos convocados a dar, quando nós enxergamos a grandiosidade da cruz e a superioridade de Jesus. Nós devemos considerar uns aos outros, cuidar uns dos outros, porque a cruz nos iguala, porque a cruz nos coloca no mesmo barco, no mesmo aprisco como ovelhas de Jesus. Então, consideremos uns aos outros, incentivamos-nos uns aos outros ao amor e às boas obras. Mas tem a quarta e a última resposta que nós somos convocados a dar, quando nós olhamos para a grandiosidade da cruz e para a superioridade de Jesus. A quarta e última resposta, versículo 25, acompanhe comigo. Diz assim o versículo 25: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Meus irmãos, a quarta resposta que nós podemos dar à grandiosidade da cruz e à superioridade de Jesus é que nós não podemos deixar de congregar. Não, isso aqui é mandamento, é imperativo, é um verbo no imperativo, é uma ordem do autor. Não deixem de congregar, como é costume ou seja, já tinha gente na igreja primitiva que gostava de sair, de abandonar a igreja? Já tinha. E o autor de Hebreus está vendo essa situação. Ele diz, não faça isso, não deixem de congregar, como é costume de alguns, meus irmãos. E aí ele dá o porquê nós não devemos deixar de nos congregar. E há vários motivos que eu poderia aqui citar em todo o Novo Testamento, que nós somos chamados e convocados a não deixar de congregar. Mas o texto dá pelo menos um motivo, muito importante. Olha o que ele diz. Toda vez que você lê um mas na Bíblia, mas,
Você vai ver uma ideia contrária, um contraponto, agora que o autor vai dar. Olha o que ele diz: não deixemos de reunir-nos, congregar-nos, meus irmãos, como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, porque nós devemos estar na congregação, na igreja, com o povo de Deus, e encorajar uns aos outros. Qual o motivo devemos fazer isso? Ele diz: ainda mais quando vocês veem, vocês estão vendo, que se aproxima o dia. Que dia, meus irmãos? Que dia? O dia da vinda do Senhor. Não sabemos quando o Senhor vem. Já que não sabemos quando o Senhor vem exatamente, nós temos algumas dicas que o Senhor dá, mas não sabemos o dia e hora, e Ele já falou sobre isso. Encorajemos uns aos outros dentro da comunidade da fé. Encorajar, meus irmãos, é dar suporte, é ser ombro, é se colocar em igualdade, é caminhar 1 milha, não 2 milhas, 3 milhas, 4 milhas, se preciso for. Encorajar, meus irmãos, é chorar com os que choram, como Paulo nos ensina, é se alegrar com os que se alegram, é exortar uns aos outros, instruir uns aos outros, amar uns aos outros, servir uns aos outros, ter misericórdia uns com os outros. Percebem que esses mandamentos requerem alguém? Não dá para fazer sozinho isso. Como você exerce misericórdia sem uma outra pessoa? Não dá. O autor diz de Hebreus, será que foi Paulo? Agora eu fiquei aqui, hein? Será uma revelação, Senhor? Brincadeira, nós não sabemos, não importa. O autor é crente. Ele diz: não deixem de congregar. Meus irmãos, tire uma brasa da fogueira, ela morre. Parece bobo e simplista o exemplo, mas é a pura verdade. Quantas pessoas eu conheço que, por exemplo, no tempo da pandemia, alguns já queriam sair, né? Aí só usaram a pandemia como desculpa, mas alguns outros são crentes, se afastaram um pouco e quase foram, meus irmãos. Não foram no sentido de morreram, mas a fé ficou fraca. Meus irmãos, quando a gente não podia congregar fisicamente, eu estava ficando doido. Não dá no online, não dá. Reunir requer presença física, requer contato, requer abraço, requer, o aconchego, o consolo, o encorajamento, o sorriso, palavras, o aconselhamento mútuo um para com o outro. E nós fazemos isso porque nós sabemos que aquele dia está próximo. Os dias são maus, o Senhor falou. Por isso precisamos um dos outros, por isso precisamos responder à cruz, por isso precisamos responder à superioridade de Jesus e à sua grande obra, como? Congregando como corpo do Senhor, como igreja, não deixando de nos reunir e procurando encorajar uns aos outros, meus irmãos. Encorajamento, meus irmãos. Essa é a quarta e última resposta. Não deixar de congregar, não deixa de se reunir. Pode estar medo de pessoas, não deixa, vem, traz sua família, traz seus filhos, traz. Aqui é o lugar onde o Senhor escolheu para vocês como igreja, nesta região geográfica, se reunir, para encorajar uns aos outros. É aqui o lugar. A gente faz pelo Zoom, faz no discipulado, é bom demais também, mas aqui é o lugar, o culto público, o culto em que as famílias estão reunidas. Aqui a gente junta forças, meus irmãos. É difícil caminhar nesse mundo, irmãos. É por isso que eu preciso de você. Então o louvor das criancinhas falam isso, né? Eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo até o fim, até que Ele venha. Essa é a quarta e última resposta que nós devemos dar, quando olhamos para a grandiosidade da cruz e a superioridade de Jesus. Então, em primeiro lugar, que resposta devemos dar a isso? Aproximarmos do Senhor. Aproximem-se de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Meus irmãos, hoje eu e você podemos agora nos aproximar e entrar no Santo dos Santos por causa e por meio de Jesus Cristo, sem pagar nada, sem botar água aqui, sem dar a chave do carro, sem subir escada de joelho, sem se chicotear. Não, somente pela fé no Cristo nós podemos acessar ao trono da graça, nos aproximar de Deus. A segunda resposta, o autor diz:
Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Você diz que é crente? Você diz que é cristão? Viva como tal. Viva como tal. Aonde? Na sua casa. No seu trabalho, quando o bicho estiver pegando. No ônibus, quando estiver lotado e está aquela confusão toda, e um trânsito, e a paciência for testada. No carro dirigindo, meus irmãos, cuidado. Vigia. Nos relacionamentos pessoais, na família, cônjuge, não importa. Ali é o momento que as pessoas precisam ver que você está apegado à fé que você professa. E o apegar não é só falar, mas é vivê-la na integralidade da vida, meus irmãos. Eu me lembro quando eu perdi meu pai. Há 6, 7 meses, meu pai morreu em abril. Eu só consegui dizer uma coisa quando meu pai morreu: bendito seja o Senhor. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito é o Senhor. Só isso, não falei mais nada depois. Fiquei uns 2 dias sem falar nada. Bendito seja o Senhor. O Senhor é soberano. O Senhor sabe. O Senhor tomou meu pai porque o Senhor tinha um propósito. O Senhor sabe. E dói. E você que já passou por algumas coisas. É isso, meu irmão. A fé tem que ser prática. Senão você não aguenta. E ela vai ser praticada com as situações da vida que vão se apresentar para você. Aí nós vamos ver se você está apegado à fé mesmo. Mas o autor diz: apegue-se à fé. Apegue-se à esperança que você professa. Dia e noite, em todo lugar, a qualquer momento, meus irmãos. O mundo precisa de nós. Em que sentido? Eles precisam achar uma igreja forte e crentes fortes em qualquer lugar. E por forte, não entenda aquele que que está tudo bem, não. Aqueles que são firmes naquilo que creem. Eu e você somos chamados a isso. Terceira resposta: considerar. Considere uns aos outros para o incentivo ao amor e às boas obras. Assim como Jesus fez, devemos também fazer assim, uns para com os outros. E por fim, como eu disse, não deixar de nos reunirmos, nos congregar como igreja, como alguns fazem, mas procurar encorajar uns aos outros, porque o dia vem, o Senhor está próximo, e até lá nós somos chamados a responder à grandiosidade da cruz e à superioridade de Jesus, pelo menos neste texto, dessa forma. Que Deus ajude, meus irmãos, a mim e a você, que Deus nos ajude a responder à cruz de Jesus, a responder à superioridade de Cristo, à grandeza, à sublimidade, à nobreza de quem Ele é e o que Ele fez e faz por nós, dessa forma como o texto nos convoca. Que o Espírito Santo aplique essa palavra ao meu e ao seu coração essa noite, e que nós possamos durante a semana colocar isso em prática, meus irmãos, para que o nome de Deus seja glorificado em nós e através de nós. Vamos orar? Pai Santo, o Senhor é magnífico, o Senhor é sublime, o Senhor é nobre, o Senhor é perfeito. Louvado seja o teu nome, Deus Trino, pela obra que o Senhor fez durante a consumação dos séculos na pessoa de Jesus. Tudo que foi profetizado no Antigo Testamento acerca de Jesus Cristo foi cumprido com a sua vida entre nós. Os profetas apontavam para Jesus, o sumo, o profeta superior. Os sacrifícios apontavam para o sacrifício de Jesus. Os sumos sacerdotes apontavam para um sumo sacerdote perfeito. Moisés era uma sombra de alguém muito maior, Cristo. Senhor, os anjos o adoram, a criação o exalta, e nós, o teu povo, que fomos alvo da grandiosidade da obra na cruz, que podemos ver à luz da Bíblia o quanto Jesus é superior a tudo e a todos, que nós possamos responder, Deus, a tudo isso, da forma que nós aprendemos hoje, para que o Senhor seja glorificado e exaltado em nossas vidas. Perdoa-nos, Senhor, por falhar tanto, e nos ajuda, Espírito Santo, a cumprir aquilo que o Senhor nos pede. Só o Senhor pode nos ajudar a isso. Nós oramos gratos assim, em nome de Jesus, o nosso sumo sacerdote, o sacrifício perfeito, pleno e suficiente, o nosso resgatador, para todos sempre. Amém, amém e amém.
Deus abençoe você, meu irmão, que Deus abençoe a sua família.